Feliz 2026 a todos aqueles que eu ainda não saudei, não cumprimentei, né? Mas um ano abençoado que o Senhor está nos dando. Você está com expectativa, meu irmão? Amém. Esse é o nosso ano profético. Qual é o ano? Como é que é? 1, 2, 3. O ano profético de frutificar. Então, durante todo esse ano, nós vamos estar trilhando nessa mensagem profética de frutificação. Já no culto da virada, já ouvimos, a nossa primeira ministração, onde o pastor Eduardo falou sobre, para que você possa frutificar, você precisa plantar, você precisa semear, você não tem colheita sem plantio, isso é a questão óbvia, você não vai colher nada se não planta. E isso envolve qualquer área da tua vida, não apenas uma área financeira, área espiritual, no casamento, em toda a tua vida. O que você vai colher é exatamente aquilo que você está plantando, Se é na carne, você vai colher corrupção, você vai colher coisas ruins. Se você está semeando no pecado, você vai colher coisas ruins. Mas se você está semeando no Espírito, a Bíblia diz que você vai colher vida eterna. Amém? E é você que decide o que você vai. Não é Deus que determina o que é que você vai semear, É você que escolhe. Você que vai escolher a semente, é você que vai preparar isso. A Bíblia fala, o pastor Eduardo falou isso também, que a vida e a morte estão no poder da língua. Então tem duas escolhas que você tem que fazer com Deus, porque a própria palavra é uma semente, As nossas palavras são sementes. E para que nós possamos ter um ano frutífero, possamos frutificar, Eu acho interessante, o pastor Tiago, ele colocou lá no grupo dos pastores, para que a gente ministrasse uma série em conjunto com as igrejas. Então lá em Blumenau e outras igrejas estão fazendo isso também, que é essa série Detox, Detox. Nós vamos falar, são 6 mensagens, vão ser 6 domingos, onde nós vamos conversar sobre o que é detox, Detox, de uma forma simples, é desintoxicação, é uma desintoxicação, E a Bíblia fala, por exemplo, que Jesus, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, E ele fala que Deus, ele faz podas em nós também, para que nós possamos dar mais frutos, Deus faz poda, Deus trabalha em nós, e para que a gente também possa frutificar, e frutificar com excelência, e frutificar da maneira correta, nós precisamos entender algumas coisas. Essa primeira ministração, eu já quero que você tenha o hábito de anotar as ministrações, seja no celular, seja num caderno. Venha para a igreja, irmão, preparado com alguma coisa para anotar, porque essa é uma cultura que eu sempre aprendi do pastor Elton, da pastora Marli, e eu não tinha esse hábito de anotar nada, e quando a gente não anota, a gente esquece, Geralmente quando você anota é porque aquilo é importante para você, você marca aquilo. Então, para criar essa cultura, comece sempre a vir para o culto preparado com uma agendinha, ou você que já é mais tecnológico, pode marcar no bloco de notas do teu celular, mas procure algum lugar para marcar. Anote isso, porque isso vai se tornar algo importante para depois você procurar, reviver isso. A hora que os GCs, a gente voltar com os GCs, já vai estar tudo anotado lá e você vai poder compartilhar isso também. Então nós queremos, como pastores aqui, incentivar a igreja a criar uma cultura de anotar, de marcar. Isso também vai estar salvo lá no YouTube para você reassistir. Então, irmãos, não é por falta do que a gente tem o que oferecer para vocês, é um interesse que você tem que ter. Então, se você só não aprende aqui se você não quer, eu não estou aprendendo nada, irmão, tem tantas coisas que está oferecendo aqui, a gente disponibiliza isso no YouTube, você tem a oportunidade de marcar, você tem no GC para compartilhar, então só não aprende quem não quer, amém? Você quer aprender? Então vamos lá, irmão, já vamos começar o ano direito, Não começar o ano se arrastando, empurrando com a barriga, começa bem, já marca, já anota, presta atenção, porque depois, o que o pastor falou? Irmão, podia ter marcado aí, Então a primeira ministração de hoje, vão ser uma série, 6 domingos, nós vamos estar com esse tema, detox, vão ser vários assuntos trabalhados sobre isso. Então, a primeira ministração tem o título, as toxinas invisíveis da alma. Eu vou falar sobre isso. Essa primeira ministração tem como título, as toxinas
invisíveis da alma. E o texto base, eu quero que você possa me acompanhar, é Provérbios capítulo 4 e o versículo 23. Provérbios capítulo 4, 23. É um texto muito conhecido, quem leu Provérbios já vai lembrar. E eu particularmente gosto muito desse versículo, eu gosto muito desse texto. E ele vai dizer assim, Provérbios 4, 23, vai estar sendo projetado aqui. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo o que se deve guardar. Outras traduções vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então preste atenção nesse versículo, né? De tudo que se deve guardar. Deixa eu te perguntar algo. O que é que você considera importante para guardar? Essa palavra guardar, ela é a mesma palavra para proteger. Então esse versículo é bem assim, de tudo que você deve proteger. Proteção, guardar, proteção. Imagina que você é uma pessoa multimilionária, amém? Então você tem muito dinheiro, o que você faz com esse dinheiro que você tem? Você deixa ele lá em cima da tua mesa, espalhado pela casa, jogado em tudo quanto é gaveta? Onde é que você guarda o teu dinheiro? No banco, né? Você guarda o teu dinheiro no banco. E além de estar guardado no banco, para você acessar, tem senha, tem digital, tem um monte de coisa para você proteger. Se você for acessar minha conta aqui no banco, você não vai chegar aqui e mexer na minha conta se você não sabe a minha senha e não tem a minha digital, né? Tem que arrancar meu dedo né? para acessar ali. Porque é protegido. É algo, né? Eu estou usando essa questão financeira porque é algo precioso. Você não deixa isso de qualquer maneira. Qualquer um vai lá e pega e mexe no teu dinheiro. Não é assim que funciona. Então, a Bíblia está dizendo de tudo que se deve guardar. Eu estou colocando aqui esse exemplo. Então, mais do que isso, mais do que o dinheiro, que a gente protege tão bem, né? Porque pensa numa coisa que o ser humano sabe proteger, é o dinheiro, né? Guarda, né? Pode não ter lá, pode ter 10 reais lá, mas está bem guardado aqueles 10 reais no banco, né? Está guardadinho lá, ninguém mexe naqueles 10 reais. Mas de tudo isso que você deve guardar, né? A Bíblia está dizendo, guarda o teu coração. E se a gente faz isso com o nosso dinheiro, guardando no banco, como é que a gente tem feito com o nosso coração? A gente tem guardado, protegido, né, o nosso coração? A Bíblia está dizendo que dele procede as fontes da vida. Irmão, a vida flui dali. As fontes da vida estão fluindo do teu coração. Fontes, né? Então tudo começa por ali, a fonte que vai jorrando. E aí de repente, se você quer contaminar um rio, irmão, você não precisa, né? Você vai lá na fonte, você vai lá na nascente, você vai lá onde tudo começa e contamina aquilo lá, você contamina tudo. Então a importância de nós proteger e guardar o nosso coração. Esse versículo ele vai falar justamente sobre essa questão, a intoxicação, as toxinas invisíveis da alma. Porque a nossa alma, ela pode ser sim envenenada. Mesmo você que já aceitou Jesus, mesmo você que já entregou a tua vida a Cristo, que já tem a tua vida no Senhor, ainda assim a tua alma pode ser envenenada. Porque senão a Bíblia não estaria nos ensinando a proteger. Senão esse versículo não faria nenhum sentido. Esse versículo só está dizendo, se nós temos algo para guardar, significa que ele pode ser contaminado. O coração, a alma podem estar contaminados. Esta primeira ministração, ela tem como objetivo despertar, é uma ministração de despertamento, de fazer a gente olhar para nós mesmos e perceber se nós não estamos contaminados. Para começar bem o ano de 2026, nesse primeiro culto de ceia do ano, nós já vamos aqui, já engatar, já, né, a primeira marcha aqui, são 6, né? A segunda, e vamos indo, cada domingo engatando uma marcha, até que pega a aceleração e vamos embora. Essa é a primeira, estamos saindo, já estamos dando o arranque. As toxinas invisíveis da alma.
Isso é muito sério. O pastor que inspirou essa série, o pastor Craig Groeschel, ele tem um livro que se chama Desintoxicando a Alma. E daqui que vem toda essa inspiração para essa série. Ele fala que a alma pode ser intoxicada quando absorve, vai anotando aí, pensamentos tóxicos, emoções tóxicas, comportamentos tóxicos, influências, pessoas com quem você anda, tóxicas, e palavras tóxicas. Nós vamos trabalhar isso em cada uma dessas ministrações, né? Então, a alma pode ser contaminada por pensamentos, né? A Bíblia chega até a falar, por exemplo, que nós temos que filtrar os nossos pensamentos. A Bíblia fala, né, Filipenses 4, 8, 9, vai dizer sobre, né, o que a gente tem que pensar, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, respeitável, de boa fama, seja isso que você pensa. E aí, por exemplo, você começa, às vezes, a absorver certos pensamentos, coisas que não são do Espírito Santo na tua vida, que vão contaminando o teu coração, que vão contaminando as fontes da vida. E você, sem perceber, os teus pensamentos estão gerando contaminação. Porque o ser humano, ele é assim, né? Primeiro você pensa, né? O pensamento gera um sentimento, o sentimento ele gera um comportamento. Eu gosto muito de uma pergunta que o pastor Marcelo Jamal, ele fez anos atrás numa ministração, que ele diz: você já parou para pensar no que você está pensando? Você já parou para pensar nos teus pensamentos? Você já parou para analisar os teus próprios pensamentos e perguntar para você mesmo: por que eu estou pensando isso? Às vezes a gente só vai vivendo, né? Não analisa nada, não cuida de nada, não protege o coração, não guarda o coração, está todo contaminado, está com a vida destruída, bagunçado espiritualmente, e não sabe por que não prospera e não frutifica. Porque você, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, a gente não examina nós mesmos. Na ceia, o que a gente faz toda a ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você se examina? Você faz um exame pessoal a respeito de várias áreas? Nós temos trabalhado muito nessa cultura de cuidar bem do corpo, da saúde. Agora nós vamos falar sobre essa cultura de cuidar bem da alma. Porque o ser humano é espírito, alma e corpo. Nós somos 3 em 1, né? Espírito, alma e corpo. A alma é onde está concentrada todo o centro da vontade, das nossas emoções. E muitas vezes nós não estamos cuidando da nossa alma, nós não estamos cuidando, né, desses pensamentos tóxicos, emoções todas bagunçadas, comportamentos que a gente tem, influências, pessoas que estão à nossa volta, que só fazem mal para nós. Vamos falar sobre isso. E essas toxinas são perigosas porque não aparecem em nenhum exame, não deixam manchas físicas, mas corrói nossa fé. Você vai percebendo isso aonde? Quando a tua fé está enfraquecendo. Como é que você vai identificando que você está começando a ter essas toxinas invisíveis da alma? Você vai enfraquecendo, você vai perdendo, né, a fé, você vai perdendo a paixão por orar, você vai perdendo o amor pela palavra, você vai perdendo o amor por estar congregando com os irmãos, você vai perdendo o amor por estar no culto, estar no GC, estar no discipulado. Isso já te identifica que há toxina na tua alma, você já está intoxicado. Se você já começa a sentir essa fraqueza, uma pessoa quando ela não está bem de saúde, né? Ela está fraca, ela começa a não querer mais sair, não quero sair, quero ficar em casa. A pessoa quando ela não está bem de saúde, eu não estou a fim de me levantar da cama, quero ficar aqui, né? O corpo já está lá, não estou a fim de fazer mais nada. Vamos jogar bola, vamos passear no shopping, sabe? Fazer uma coisa legal, não quero, não estou a fim. Ele vai, né? O corpo, quando a pessoa não está bem, ela já começa a se afastar. Então assim, quando a tua alma não está bem, você já começa a querer pensar: puxa, acho que eu já não vou no culto hoje, acho que eu já não vou no GC essa semana, acho que eu não vou orar hoje, acho que eu não vou ler a Bíblia, tem esse propósito ali, mas hoje eu vou deixar quieto, sabe? Você vai percebendo, são toxinas invisíveis que já estão contaminando a tua alma. Essas toxinas, elas desgastam o nosso coração. Essas toxinas, elas distorcem a nossa identidade. E essas toxinas roubam a nossa alegria. Você começa a ver uma pessoa, quando ela está com essa toxina, ela já não é mais alegre.
Eu falo da alegria do Senhor, né, irmão? Não a alegria do mundo, né? A alegria que vem do Senhor é diferente. É uma alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você percebe quando um crente é forte, né? Quando uma pessoa é alegre, quando ela é forte. Porque a alegria não tem a ver com você ficar rindo por aí, né? Mas a alegria tem a ver com posicionamento, força. A alegria do Senhor é força. A alegria do Senhor é força. Te fortalece, você está de pé. É por isso que quando você lê textos, né? Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passados por várias provações. Uma pessoa se alegrar por provação porque ela é forte. Ela é forte. Ela está na luta, ela está na prova, está nas dificuldades, ela continua amando Deus, continua servindo a Deus, continua fazendo tudo com alegria e não murmurando. Você imagina, por exemplo, né, que essa água aqui que trouxeram para mim, olha só que água, né, para mim poder beber, mas imagine que o irmão, isso é só uma hipótese, que o irmão Cristiano, né, lá atrás ele pegou um veneninho e pingou aqui, né, pingou e mexeu assim, né, por exemplo, ele não ia fazer isso, né, pingou lá uma gotinha de veneno aqui, trouxe para mim, eu não saberia disso, sabe, é invisível, eu não estou vendo, para mim é só uma água, eu estou com sede, eu quero beber, mas imagina que pingou uma gota aqui, mexeu para papai, eu estou aqui tomando e me intoxicando sem eu saber. Então, essas são coisas invisíveis que às vezes a gente não percebe, e a gente vai deixando, assim também são essas toxinas. O primeiro ponto para a gente falar aqui, primeiro ponto, Deus criou nossa alma para ser saudável. Diga comigo, Deus criou nossa alma para ser saudável. Então, quando Deus fez Adão, criou Adão, Ele não criou Adão cheio de problemas, cheio de defeito, né, com doença. Não, Adão, quando ele foi criado por Deus, a Bíblia fala que Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Não havia doença, não havia problema, não pensa em algo abençoado que era Adão, vivia na perfeição. Deus criou o ser humano não para que sofresse, não para que tivesse dores. Deus criou Adão com uma mente clara, Deus criou o homem, com uma mente clara, criou o homem com emoções equilibradas. O propósito da criação foi esse. Deus criou o homem para ter relacionamentos saudáveis, o propósito da criação foi esse. Quando Deus criou o homem para ter comunhão contínua com Ele, esse foi o propósito de Deus ter nos criado. Mas o que acontece? Aí entrou o pecado, né? A gente tem falado bastante sobre isso. A gente sabe, quando o pecado entra a culpa, entra a vergonha, entra o medo, entra a divisão, entra a confusão, entra a mentira, e tudo isso traz intoxicação. Às vezes você tem esse sentimento de culpa, de vergonha, porque quando Adão estava lá no paraíso, ele pecou, a primeira coisa que ele sentiu foi vergonha, medo, tive medo, ouvi tua voz, e se escondeu. Ali já intoxicou a alma de Adão, ali já estava intoxicado, ele já correu para se esconder, né? Aí começou toda aquela conversa, não, porque essa mulher que tu me deste, aí começou já a acusação, né? Essa mulher aí que tu me deste, me enganou, aí pá, aquela coisa toda, ali entrou o pecado, e o pecado, ele vem para fazer o quê? Para nos destruir, Então, hoje, quando a gente é salvo, e a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente sim, o Espírito Santo vem, nos limpa, nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica, mas essas toxinas, elas tentam voltar, elas sempre tentam voltar. Você já percebeu isso? Quem percebeu isso já na vida com Deus? Que volta e meia essas toxinas estão tentando voltar. Você já entregou a vida para Jesus, você está ali, servindo a Deus, está ali, lavado pelo sangue de Jesus, né? Mas como foi ministrado um tempo atrás, o pastor Eduardo falou sobre a santificação, né? Que nós só seremos libertos da presença do pecado na glorificação. Mas enquanto estamos aqui na terra, o pecado ainda está presente. Então nós temos uma luta contra o pecado diária. Todo dia. Você e eu não podemos baixar a guarda. Você e eu não podemos ficar lá, sabe, bobeando, porque o pecado, Hebreus capítulo 12, 1, ele diz que ele tenazmente nos persegue, nos assedia, ele quer nos contaminar,
E nós temos uma luta diária de uma escolha, o que nós queremos viver, uma vida de frutificação, de bênção, ou uma vida de derrota. Para que você possa ser desintoxicado, você precisa entender essas coisas. Segundo ponto, como que as toxinas entram na nossa alma? Como que as toxinas entram na minha alma ou na tua alma? Vamos pensar sobre isso. Primeiro, pela negligência. Hebreus 12, 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1, para nós lá, por gentileza. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente, eu abri errado, Hebreus 2, 1, perdão, eu citei errado, mas também esse era o versículo anterior, tá? Hebreus 2, 1, por esta razão importa, agora está certo, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Presta atenção, olha o que está dizendo o autor de Hebreus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. O que ele está dizendo que nós temos que nos apegar com mais firmeza? Às verdades que nós ouvimos, para que delas jamais nos desviemos. Sabe então como que essas toxinas entram na nossa alma? Pela nossa negligência. A gente acaba sendo negligente, a gente acaba não percebendo e com isso não guardando o coração. Não se esqueça do texto que eu li no início, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia já está te dando uma verdade, só que a gente é negligente e a gente não guarda, aí a gente deixa o coração desprotegido, e aí está sendo contaminado, aí a alma está sendo destruída, e a gente não está nos apegando com firmeza às verdades. Irmãos, tem coisas que são repetidas aqui o ano inteiro. Uma mensagem como essa pode ser, daqui a um tempo vai voltando de uma outra forma, né? Com os mesmos versículos, e às vezes a pessoa ela pensa assim, puxa, nunca ouvi essa palavra. Irmão, né? Tu vê como a gente se esquece fácil das coisas. A gente se esquece fácil. Às vezes vem alguém e prega um versículo, e daqui a pouco vem outro pastor, prega quase exatamente a mesma coisa, e a pessoa ela não lembra que aquilo já foi ministrado, sabe, de tão que a gente está distraído e negligente, a gente não está prestando atenção, a gente não está ouvindo direito, tem a maneira certa de se ouvir. Então, e aí quando você não dá atenção à palavra, à verdade, as toxinas, ela encontra espaço para te contaminar. O diabo, o pecado, ele consegue encontrar lugar para contaminar o teu coração. Então, o primeiro caminho que entra pela negligência. Segundo caminho, pelas pequenas aberturas. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Pelas pequenas aberturas, pequenas brechas. Ali vai dizer que as raposinhas que estragam a vinha. Peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Essa primeira parte do versículo fala de raposinhas que devastam todo o vinhedo. Raposinhas, umas pequenininhas, conseguem destruir muita coisa. Assim como diz lá em Eclesiastes capítulo 11, se eu não me engano, vai dizer, né, que uma pequena mosca pode contaminar também todo o perfume. Você percebe que são coisas pequenas que o diabo usa para destruir, e não é algo que acontece do dia para a noite. A queda de alguém nunca é do dia para a noite. A queda de uma pessoa sempre é por pequenas concessões que ela dá todos os dias. A queda de uma pessoa, de um homem, de uma mulher de Deus, sempre é por pequenas concessões que ela dá todos os dias. As raposinhas, que vão destruindo os vinhedos, que vão destruindo os vinhedo fala, né? De vinho, do Espírito Santo. Uma pessoa que deveria preservar a presença de Deus, está sendo destruído esses vinhedos, esse lugar onde poderia se transformar em vinho novo, em algo que seria para derramar sobre você, muitas vezes pelas pequenas raposinhas, pequenas coisas, estão dando abertura para intoxicar a tua alma e a minha alma. Terceiro, pela repetição, Romanos 12, 2, estou falando aqui sobre como as toxinas entram na alma, pela repetição. Romanos 12, 2, Paulo vai dizer para nós, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, deixem que Deus os transforme,
Quem tem que deixar? Nós temos que deixar. Deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver um ano de 2026 experimentando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? O caminho está aqui, ó, né? O caminho está em você se deixar transformar. Se deixar transformar. Deus não vai te pegar pelo pescoço. Deus não vai te forçar a nada. Deus vai esperar de você um posicionamento. Dizer, Senhor, eu quero. Eu percebo que a minha alma está intoxicada. Eu percebo que o meu coração está contaminado. E eu preciso me purificar disso. Eu preciso de um detox. Eu preciso ser desintoxicado. Porque, irmão, às vezes vira o ano, mas tudo continua a mesma coisa, né? Tudo continua a mesma coisa, né? A pessoa faz aquelas metas, eu vou fazer isso, fazer aquilo, beleza, amém, faça isso. Mas se você não primeiro cuidar do teu coração, isso não vai ter sucesso. Porque você tem que cuidar primeiro daquilo que é o mais importante, que é onde procede as fontes da vida. Como é que a vida vai fluir? No teu coração. Então, se o teu coração está guardado e protegido, e o teu coração não está contaminado, tudo vai fluir muito bem. Mas se eu já comecei o ano de 2026 com a minha alma contaminada, falta de perdão, um monte de problema mal resolvido, e eu acho que eu vou frutificar em 2026, de jeito nenhum. Você não vai. Porque você tem que entender algo. A profecia, ela não se cumpre por si só. A profecia, ela se cumpre com posicionamento. Deus libera a palavra, você tem que ter atitude. Ah, que Deus falou que vai... Sim, Deus falou que vai te usar, amém? E o que você está fazendo agora para que Deus te use? Deus falou que vai me levantar, amém? E o que você está fazendo para que Deus te levante? Nada. Então, irmão, você vai morrer do jeito que, entendeu? A gente tem que mudar essa mentalidade, renovação da vossa mente. Você tem que entender como os princípios de Deus funcionam. Pela repetição. Por que fala pela repetição? Porque a repetição vai gerando vícios. Muitas coisas vão te deixando viciada. Uma delas é as nossas redes sociais, né? Inclusive, né? A gente vai até fazer um propósito de 40 dias de desintoxicação de redes sociais. Para que a gente possa aprender a ouvir mais a voz de Deus. Uma desintoxicação. Você já usou bastante aí? Tirou? Amém, glória a Deus. Agora nessa série, nós vamos levar isso muito a sério, para que a gente possa nos desintoxicar. Eu falo isso por mim mesmo. Como a gente passa tempo, né? Como a gente gasta tempo e fica intoxicado com essas coisas. Então, pela repetição, vai gerando vício, vai gerando problemas, consumismo, que vão se tornando parte de nós. Outro, pelo convívio. 1 Coríntios 15, 33. Como que as toxinas entram na nossa alma? Pelo convívio. Aqui fala de relacionamento. Paulo vai dizer, não se engane, as más companhias corrompem, intoxicam, né? Os bons costumes. Com quem é que você convive? Quem que você anda? Quais são as tuas companhias? Muitas vezes as nossas companhias estão intoxicando a nossa alma. Porque é tanta baboseira, é tanta besteira, é tanta coisa que não geram bênção na nossa vida. Relacionamentos tóxicos contaminam a alma. Então a Bíblia, ela fala sobre nós, por exemplo, Salmo capítulo 1, Salmo conhecido. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta no roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta, se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta com eles. Por quê? Esse é o tipo de pessoa que são más companhias. Salmo capítulo 1, versículo 1 já começa falando sobre isso. Quando você começa a andar com pessoas que realmente não estão te fazendo bem, só fofoca, só calúnia, só mentira, só coisas que não te edificam. Então esse tipo de pessoa, Paulo está dizendo, se afasta, né? Se afasta. Às vezes a gente precisa romper com certos relacionamentos.
A gente tem muito, às vezes, apego a algumas coisas, a gente não sabe fazer rompimentos. Tem coisa que tem que romper, e deu, acabou. Ó, eu te amo, tudo certo, mas, né, não dá. Né? Não dá, o jeito que a gente está aqui não está sendo bênção, não está edificando. A gente tem que saber ter esse discernimento. Então isso vai contaminando. E pela mentira não confrontada, João, o último aqui, né, o quinto ponto aqui desse segundo. Pela mentira não confrontada, João 8,44 vai falar que, João 8,44, que o diabo ele é o pai da mentira, né? Vocês são do diabo, não vocês, né? Jesus está falando com o grupo, né? Mas vocês são de Deus, amém? Mas Jesus está falando com os judeus da época, tá? Vocês são do diabo que é pai de vocês. Imagina que confronto forte, né? Jesus falando, vocês são do diabo, isso é muito forte. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Por que a gente tem que se apegar com mais firmeza nas verdades? Porque o diabo, ele vai tentar nos enganar na mentira. Mentiras que não são confrontadas. Quantas coisas que você acredita, presta atenção, quantas coisas que você acredita que são mentiras, e que pela palavra de Deus, se você lesse um pouco a Bíblia, você conheceria essa verdade. Esse ano você vai conhecer, amém? Porque pelo menos alguma coisa o Senhor tem que falar com você, lendo a Bíblia em um ano, né? Um ano pelo menos você tem que... Irmão, presta atenção, você vai ler a Bíblia e de repente você vai encontrar alguns versículos que você jamais imaginou estar na Bíblia. Você vai passar por, uau, aquilo vai te confrontar. Quando você estiver lendo com seriedade, fazendo o teu devocional, aquilo vai confrontar as mentiras que você acredita. E precisa de confronto. Amém? Porque se a gente ficar acreditando em mentira, nós estamos sendo intoxicados. Às vezes a gente está vivendo intoxicado de uma mentira, porque a gente acredita em algo que não é nem verdade. Então por isso que a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela traz a verdade ao nosso coração, amém? Quais são as toxinas invisíveis mais comuns? Aqui tem várias. Eu vou citar aqui: ansiedade, o medo, ira, amargura, o orgulho, a autossuficiência, a culpa, a vergonha, palavras destrutivas, hábitos escondidos, comparação, inveja, influências impuras, pecados sutis normalizados, auto-enganos. Aqui a gente citou as toxinas mais comuns. Existem várias outras, mas se você depois quiser pegar, pode ver, eu posso te ajudar, passar para você, se você quiser anotar isso tudo, né? Mas aqui, como por causa do tempo, a gente vai avançando. Então tudo isso identifica, se você às vezes percebe ansiedade, medo, amargura, orgulho, né, palavras destrutivas, comparação, inveja, você começa a perceber. Você está entendendo esse autoexame? Você está percebendo, você está agora porque o propósito não é te condenar. Essa mensagem, essa série não é para condenar a gente, mas essa primeira ministração é para a gente perceber onde a gente está contaminado. Depois vão vir outras ministrações tratando sobre vários assuntos também, envolvendo essa mesma questão. Mas é para a gente perceber, porque a gente não para pensar nisso. Às vezes a gente começa a ver que existem pecados sutis, normalizados, coisas que já não trazem o arrependimento. A gente se acostumou com aquele pecado. A gente já nem chama como pecado. A gente chama às vezes um probleminha. Ah, pastor, eu tenho um problema. Não é problema, é pecado. A gente começou a mudar a palavra pecado por problema, né? Aqui já é uma questão sutil. Pecado e problema não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Ah, é um probleminha aquela pessoa. Não é problema, irmão. É pecado. E todo pecado precisa de confronto para o arrependimento. Amém? Então não trate pecado como probleminha. Confesse. E a Bíblia diz, não só confesse, deixe, ou seja, se desintoxica desse pecado. Então tudo isso vai enfraquecendo a nossa fé, vai obscurecendo o nosso discernimento, nos afastam do centro da vontade de Deus. Esse é o grande problema, né? Quando a gente começa a se afastar do propósito, porque Deus nos chamou, Deus te salvou, Deus te libertou. Nós cantamos agora que há liberdade nesse lugar. Então Deus nos liberta, Deus nos tira do pecado. Agora nós somos de Jesus e nós queremos viver a vontade de Deus. E sem perceber, os anos vão passando
E a gente vai ficando contaminado, coração amargurado, coração cheio de falta de perdão, coração cheio de pecados sutis, e vão ficando ali escondidos, e a gente não confessa, e não só não confessa, como também não deixa, porque não é só confessar, a Bíblia diz confessar, e outro passo é deixar, são duas coisas que tem que acontecer, confissão e abandono. Pecado confessado é o primeiro passo, pecado abandonado é o outro passo também. Não adianta eu só confessar e daqui a pouco continuar naquilo. Para mim poder ter uma vida plena de frutificação, eu estou falando do pecado de uma forma geral, porque cada um agora vai fazer um autoexame. Eu não sei o que é que pode estar te intoxicando hoje, eu não sei quais as áreas que você talvez está sendo intoxicado, mas você precisa identificar, e não sou eu que vou fazer esse exame em você, é você mesmo que tem que, Espírito Santo, né? Me ajuda a identificar. Quarto ponto, o primeiro passo da desintoxicação é a consciência. Lá em Provérbios 4:23, como a gente leu no começo, diz que nós temos que guardar o coração, porque tudo flui de lá. Guardar o coração, porque de lá procedem as fontes da vida. O que significa isso? Reconheça que a sua alma é vulnerável. Não ache que você, não se acha intocável. Não ache que você, irmão, agora eu estou com Jesus. Irmão, nós temos uma responsabilidade. Por mais que você agora tenha um Senhor que é dono da sua vida, hoje você é mordomo. Você tem que administrar o teu próprio corpo, você tem que administrar tudo aquilo que Ele te deu. Você é um mordomo, o Senhor te deu o teu corpo, te deu a tua... E para você administrar tudo isso, Ele é Senhor, mas Ele entregou a você uma responsabilidade. E outra coisa, observe os sinais da intoxicação. Aqui aponta alguns sinais, preste atenção se você tem isso. Irritação constante. Você se irrita todo tempo? Uma pessoa que é intoxicada na alma, ela está toda hora irritada. Irritação constante. Vou deixar um tempinho só para você pensar, porque é bom pensar, né? É bom dar aquele selar. Para, pensa. Outro, sinais de intoxicação, cansaço emocional. Outro sinal que aponta a intoxicação na tua alma, a dificuldade de orar. Dificuldade de orar. A pessoa, irmão, nem ora mais. Já é um sinal de intoxicação na alma. Precisa de um detox aí. A perda da alegria. A mente acelerada. Essa é uma marca dessa geração, né? Aceleração constante. Toda hora, né? Você está ali, por exemplo, né? Há estudos muito que falam sobre isso, né? Você está ali, por exemplo, nas redes sociais e toda hora é uma coisa diferente. Você rola o feed, é uma coisa nova, toda hora. Aqui é tanta informação que a gente recebe em 1 minuto, em 10 minutos, né? Porque você está vendo, é Venezuela, não sei o que do Japão, não sei o que lá né? E tudo informação que está acontecendo em 1 minuto. São muitas informações que a tua mente não processa. E tudo acelerado. E a gente está nesse ritmo, fast food da vida, né? A gente não consegue desacelerar. E às vezes a pessoa até nas férias, né? Tem um estudo que eu estava lendo sobre isso, que as pessoas estão voltando a trabalhar cansadas. Elas não conseguem descansar mais nem nas férias. Uma anormalidade que está acontecendo nessa geração. Eu estava lendo, pesquisando sobre isso. A pessoa vem, porque as férias, né, tem essa questão, vamos descansar. Eu não digo descansar de dormir, eu digo descansar. A pessoa vai fazer uma viagem, vai sair com a família, né? Vai na praia, aquela coisa, né? Mas a pessoa às vezes está com a mente tão acelerada que ela não consegue mais. Né? Ela chega em casa, ela está cansada emocionalmente, ela está irritada, ela já não tem mais alegria, e aquela loucura toda. Irmão, é sinal de intoxicação. Você não consegue mais encontrar descanso, eu já vou falar sobre isso. E a crítica constante. Uma pessoa que está intoxicada, ela é uma pessoa crítica. Como ela critica? Ela consegue achar problema na luz, no som, no louvor, na palavra, né? Qualquer coisa, estou falando do contexto de igreja aqui, né? A cadeira está desconfortável, o ar não está gelando, e vai, né?
aquele estacionamento lá esburacado, não sei o que, vai falando, não cortaram a grama, não fizeram isso, o banheiro, por que não tem o banheiro pronto lá, sabe? Sabe, começa a criticar. Toxinas, já estão te envenenando, já estão te matando espiritualmente. Cuida se você está identificando essas coisas. E o que você precisa? Peça ao Espírito Santo que revele essas toxinas que estão escondidas no teu coração. O Espírito Santo, ele age como um scanner espiritual, né? Sabe quando você vai fazer uma manutenção no carro, você passa um scanner, né? Para identificar alguns problemas, se é a bateria, alguma coisa que está acontecendo. O Espírito Santo nessa noite, ele está aqui para fazer esse scanner em nós. Lá em Salmo 139, 23, 24, Davi faz uma oração dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova, né, vê se há em mim algum caminho mau. Você começa a perceber que nessa oração, Davi está pedindo: Senhor, olha para o meu coração, sonda meu coração. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração, porque às vezes a gente não consegue nem mais identificar o que é, por que a gente está contaminado. A gente às vezes não consegue nem ter mais a capacidade de um exame próprio, e nós precisamos e temos, graças a Deus, a ajuda do Espírito Santo para isso. Jesus, ele é o único que pode curar a alma intoxicada, amém? Jesus, ele limpa, ele restaura, ele purifica, ele renova, ele transforma e ilumina o nosso coração. Jesus fala em Mateus 11, 28, texto que o nosso pastor ama, pastor El: vinde a mim, todos os vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos elevarei, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus está nos chamando a um lugar de desintoxicação, esse lugar de descanso, esse lugar onde a nossa alma descansa, onde a nossa alma se sente segura, é só na presença de Jesus. A cura da nossa alma não depende de um esforço humano, mas é uma obra total do Espírito Santo. Então não é nós que vamos tentar nos curar a nós mesmos, é reconhecer que precisamos de ajuda, nos arrepender diante de Deus e buscar a purificação da nossa alma, a desintoxicação. Sexto ponto, a desintoxicação começa quando a luz entra. Lá em Efésios 5,13 diz que a luz, ela revela todas as coisas. Então quando a luz de Cristo, então aqui nessa noite, imagina, nós estamos num ambiente onde a palavra está sendo pregada, e a palavra é luz, e toda vez que eu estou falando aqui, a palavra de Deus, ela está iluminando o teu e o meu coração, ela está trazendo luz. O que está escondido? A luz, a palavra está trazendo à tona, a palavra está revelando, e não é para revelar para ir condenar, ela revela porque Deus quer nos restaurar. A Bíblia diz no Salmo 119 que a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma, ela cura a nossa alma. A palavra de Deus, ela expõe as toxinas, ela mostra as áreas que estão doentes, ela revela padrões que estão escondidos dentro de nós, traz consciência, mas também despertamento. É isso que a luz faz, é isso que a palavra de Deus faz. Eu queria fazer 3 perguntas, já estamos chegando no fim aqui, para encerrar. 3 perguntas para que você possa, uma aplicação aqui dentro dessa mensagem. O que é que está roubando a tua paz hoje? Uma pergunta, pensa nisso. O que é que está roubando a tua paz hoje? Segundo, o que controla os teus pensamentos quando você está sozinho? Isso aí para nós refletir, algo prático. Depois você pode chegar em casa e pensar melhor sobre isso, né? Ter aquele tempo de oração e pensar, anote essas perguntas. O que controla os teus pensamentos quando você está sozinho? E o terceiro, aplicação prática aqui: quais hábitos pequenos têm drenado a minha e a tua saúde espiritual? Lembra das raposinhas que destrói o vinhedo? Quais hábitos, que são coisas pequenas de todo dia que eu e você fazemos, mas que estão acabando com a nossa vida espiritual, estão destruindo a nossa vida? Isso você precisa responder para você mesmo. E essa primeira ministração, ela traz essa proposta, como eu falei, que nesses próximos 40 dias, enquanto a ministração vai correndo, nós possamos buscar uma desintoxicação de redes sociais, Instagram, de Netflix,
Não é que você é proibido, você não está proibido, tá? Não é proibição. Mas comece a baixar um pouco. Você que usa para trabalho, WhatsApp, as coisas, tudo certo, né? Mas a proposta dessa série é a gente desintoxicar, né? Desintoxicar de fato, para que a gente possa começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes no meio de tantas vozes que a gente ouve o dia inteiro, o Espírito Santo é o que menos é ouvido. E quando ele fala, a gente não percebe, porque a gente está cheio de voz no nosso ouvido. A gente não consegue entender que certas áreas da nossa vida estão entrando num processo de envenenamento, intoxicação, que está nos fazendo mal, que está nos destruindo, e que vai nos impedir que no ano de 2026 a gente venha frutificar. É um ano de frutificação, e é uma mensagem muito própria para que nesse ano a gente possa dar muito fruto. E eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar junto.